31 de outubro de 2017, dia onde está fazendo-se 500 anos da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Para nós entendermos, nós temos que compreender um pouco do contexto histórico. Um dia histórico para a Igreja de Cristo. Quando Jesus estava para ser assunto aos céus, ele reúne os seus discípulos e ele expressa uma verdade, fala que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja dele, a igreja de Deus. E nós sabemos, quando ele foi assunto ao céu, dá início a uma grande perseguição da igreja de Cristo, uma perseguição sangrenta. Um grande historiador da época, chamado Flávio Joséfo, que é do conhecimento de muitas pessoas, muitos teólogos, tem por base os escritos de Joséfo para termos um pouco de amparo histórico. Ele disse que nos campos, nos bosques, faltavam árvores para construir cruz para os cristãos. Teve uma grande perseguição, uma grande mortandade de cristãos. Nós sabemos que Domiciano também foi um grande perseguidor da igreja de Cristo. E com essa perseguição houve uma evasão, houve um dispersar da igreja de Cristo. Mas mesmo os cristãos, os primeiros cristãos dispersos, eles não deixaram a verdade de Cristo, não deixaram de anunciar a verdade da palavra de Deus, do Cristo ressurreto, o Cristo que liberta e perdoa pecados. E com essa divulgação em diversos lugares, por causa da perseguição, não foi cada um para um lugar, cada um para uma cidade, enfim. E o evangelho pode ser falado, pode ser pregado em diversos lugares ao mesmo tempo, confirmando a palavra do apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então houve essa perseguição sangrenta, mas com essa perseguição houve essa evasão, houve esse êxodo de Jerusalém, dos arredores ali, e o evangelho começa a ser pregado e o reino de Deus começa a crescer em força, em verdade e em número. E por volta do 4º século, acho que Satanás levanta um homem chamado Constantino, que ele se disse cristão, mas um cristão não mata sua esposa, seus filhos. Então ele se disse cristão para ganhar o povo para si, porque nós sabemos que o Estado não se dividia da igreja. Então o Estado era mesmo que igreja, era a igreja. Então ele, um grande imperador, ele para ganhar a simpatia do povo, para ganhar o povo, para que o império continuasse sendo romano, porque já estava sendo ameaçado, ele se dizendo cristão, ele toma para si a liderança da igreja. Mas com isso ele permite grandes catástrofes acontecerem no seio da igreja. Então o inimigo passa de fase, ele não quer mais perseguir fisicamente, e começa um ataque na doutrina da igreja, nos costumes da igreja, no tipo de adoração da igreja. E com isso a igreja também ela não concorda, porque nós sabemos que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então com isso levanta-se também muitos homens de Deus em contrapartida, para falar que isso estava errado, que isso não estava certo, que a verdade era a palavra de Deus, que a forma de culto estava estabelecido na palavra de Deus. E com isso levanta homens tipo Savonarola, John Hus. E logo depois, em 1517, dá-se o apogeu dessa reforma protestante, desse grito de nós não aceitamos essa sujeira que a igreja romana está impondo sobre a igreja de Cristo, sobre pessoas que não tinham nada a ver, não queriam a cruz de Cristo, queriam sim privilégios para si. Então houve uma igreja que corria de contramão com esse pecado, com essas calamidades, com essas catástrofes, dessa perseguição ideológica, essa perseguição de culto, de forma de cultuar, essa perseguição da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E Deus levanta esse homem chamado Martim Lutero, que deu-se o grande apogeu foi com Martim Lutero, da Reforma Protestante.
E nós sabemos que a reforma não começou com Lutero, mas Deus marca o dia de 31 de outubro de 1517 para sacramentar esse dia como um dia histórico para a Igreja de Cristo. Eu não vim aqui dar uma aula de reforma, de paz da igreja, mas dá para você se embasar um pouco do que a gente falou. E a porta do inferno, as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a Igreja de Cristo. Nós sabemos que a igreja está passando por um momento terrível também, sendo atacada pela inversão de valores. Então, se você é um protestante, se você é um cristão de verdade, se você ama a palavra de Deus, é hora de você se levantar, dizer não à Rede Globo, dizer não a essas novelas que estão querendo de forma cabal matar a Igreja de Cristo. Vamos dizer não, vamos dizer sim à Igreja de Cristo, vamos dizer sim ao protestantismo. Nós protestamos contra essas artimanhas de Satanás que querem e sempre quis contaminar o Evangelho. Amém, queridos? Se você é um cristão, ame esse dia da Reforma Protestante, fale para os seus amigos, estude sobre isso, e Deus te abençoe, e hoje é dia de milagres na sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.